Olha só, em função do acidente de avião que vitimou a Marília Mendonça, surgiu uma dúvida no ar, literalmente no ar, que é o seguinte: como é que está a segurança hoje aérea no Brasil, né? Especificamente numa referência a aeronaves, não as aeronaves, grandes aeronaves comerciais, não os aviões que circulam nos grandes aeroportos, que transportam centenas de passageiros, mas a segurança de voo das pequenas aeronaves, ou das aeronaves um pouco menores. O King Air é um avião caro, o King Air é um avião seguro, o King Air é um avião, tem milhares de King Air voando, avião seguro, o avião em si. Mas como é que está a segurança no ar no Brasil? E aí surgiram primeiro algumas reportagens listando casos de acidentes aéreos. Teve o acidente aéreo que vitimou o sócio da Raizen, teve o acidente aéreo que vitimou outro acidente aéreo, e as pessoas vão lembrando os acidentes aéreos, mas colhendo os acidentes aéreos ao longo do tempo. Então você cria uma unidade de tempo que não existe, mas temática. Lembra, perdemos os Mamonas Assassinas e foi num acidente aéreo. Perdemos fulano, foi no acidente aéreo. Você começa a juntar acidentes aéreos e para quem está ouvindo, para você ouvinte, diz, mas vem cá, então não pode voar com esses aviões, é perigoso voar com esses aviões, o que está acontecendo? Então uma coisa meio desconexa, sabe? Números apresentados, escolhidos, exemplos aqui e ali. Eu aprendi, não posso dizer que aprendi, mas enfim, recebi essa lição como jornalista, que é, diante de um fenômeno, ou que você entende ser um fenômeno, corre atrás dos números para ver se você tem ou não um fenômeno, né? O que as estatísticas mostram? Aí começaram a sair alguns primeiros números. Olha, o Brasil esse ano teve mais de 100 acidentes com aeronaves de pequeno porte. Opa, mais de 100 acidentes com aeronaves de pequeno porte. Puxa vida, mais de 100? Você fala mais de 100, pelos cálculos ali, das reportagens que saíram, você fala mais de 100, está dando um a cada 3 dias. Puxa, mas isso é uma coisa muito grande, né? Bom, aí você pega os acidentes, e esse exercício eu fiz, e peguei todos os acidentes, esses tais que aconteceram ao longo do ano. E você vai constatar que dos 111, 110 acidentes, 22 deles tiveram vítimas fatais. E foram 45 vítimas fatais ao todo com aviões de pequeno porte. Dá mais ou menos uma vítima por semana. Pela quantidade de avião que tem voando no Brasil, pela precariedade da estrutura, não aeroportuária dos aeroportos tradicionais que a gente usa, mas a estrutura de pequenos aeródromos, de pistas, como nesse caso, por exemplo, em que ia descer a Marília Mendonça, tocou num fio, né? Você fala, olha, é até surpreendente. Quem usa as aeronaves de pequeno porte tem um desafio de infraestrutura bastante razoável. Não há dúvida disso. Quando você vai listar os acidentes, é preciso que a gente veja o seguinte: boa parte deles são aviões agrícolas, são aviões monomotores, tem helicópteros de pequeno porte, helicópteros miúdos, né? Tem ultraleve, tem até um tal de um giroplano, e 100 vítimas, quase 100 acidentes, 90 e tantos acidentes, 100 vítimas. Então, não se trata de um ambiente de insegurança.
Se trata de um ambiente de risco. Porque o Brasil, como não tem uma infraestrutura rodoviária também segura, e aí sim a gente vê acidentes e mais acidentes, é surpreendente até que não tenha mais, tem curvas, né, Débora e Fábio, que jogam seu carro para fora, e se você não tomar cuidado, mas no detalhe, você pode sofrer um acidente de carro, mesmo sozinho na pista. Se não prestar atenção em todas as placas, se não for cuidadoso, mas irretocável, se não descansar direito, se achar que pode mais do que deve. Não é à toa que as estradas brasileiras produzem o que produzem, né? Não é à toa que os hospitais brasileiros recebem as pessoas machucadas, resultado de acidentes rodoviários, né? Com ônibus, com carretas, os caminhoneiros submetidos àquelas jornadas enlouquecidas, sempre, né, rodando 1 hora, 2 horas a mais, 3 horas a mais, 4 horas a mais, porque o frete está uma loucura, porque o combustível está uma loucura, porque as distâncias estão uma loucura, porque a quantidade de buracos está uma loucura, porque as rodovias ainda não foram duplicadas, porque a gente tem uma deficiência, né? Hidrovia a gente não tem. Ferrovia praticamente não existe. Tomara que a gente possa não dizer isso de novo daqui a um tempo. A gente possa falar sobre ferrovia. Super seguro, super rápido, super eficiente. É uma mistura, né, de avião com rodovia, né, avião com ônibus. Você tem uma velocidade bem maior do que os ônibus, um sistema de embarque até mais eficiente. E você vai a distâncias bem grandes. É uma pena que a gente não tenha isso. E muitas dessas distâncias hoje são cobertas ou por ônibus ou por pequenas aeronaves a trabalho, ou pequenas aeronaves. E olhando, portanto, os números, a gente tem que, por um lado, ficar tranquilo, saber que as aeronaves são seguras. Se feitas as manutenções como devem ser feitas, elas são seguras. Não é um problema do conceito. Voar num avião pequeno não é um problema de conceito. E a maior parte dos acidentes também não deixou vítima. Mas há sim um desafio de infraestrutura importante. Seja para abrigar direitos, seja para não cobrar do piloto e do copiloto, quando há copiloto, um grau de perícia que não se deve ter. Eu costumo falar, falando de outro assunto, segurança pública, que o policial brasileiro muitas vezes confunde a sua atividade com com a coragem e a ousadia. O policial é um profissional de coragem. O policial é um profissional ousado. Mas se ele não adota todas as técnicas de segurança, ele é uma vítima preferencial. Porque o fator surpresa está com o outro lado, o fator surpresa está com o bandido. Então, uma técnica de abordagem que é descuidada expõe o policial e os colegas do policial a morrer em pouco tempo, em minutos, em segundos. Então, técnica, cuidado. Você vê que em muitos lugares, e a gente fez uma entrevista muito boa tempos atrás, mostrando como o policial americano é treinado para abordar, não digo um suspeito, alguém que ele vai abordar por trás, parar o carro atrás, andar junto à lataria do veículo, olhando para o retrovisor, a mão do suspeito, entre aspas, sobre o volante. E aqui, quantas e quantas vezes a gente já não viu aquela cortada que a viatura dá na frente do carro do suspeito, podendo tomar um tiro pelo vidro da frente, partindo do fio da frente desse veículo suspeito. Descuido, falta de treinamento. Quando você vai para o setor aéreo, um descuido e uma falta de treinamento com uma barreira natural, uma barreira artificial, pode ser fatal. Então, olhando o número de acidentes,
olhando o número de vítimas, é de se surpreender. É surpreendente que o total de vítimas não seja até maior. Porque falta, e não é algo que eu estou afirmando. Você ouve os especialistas e eles dizem, falta sim sinalização, falta sim extensão de pista, sobram obstáculos naturais, sobram obstáculos ligados à infraestrutura, como esse caso a gente tem o fio que pode estar relacionado ao acidente, provavelmente relacionado ao acidente que matou a Marília Mendonça. Isso tem a ver com voar num avião pequeno? Não. Isso tem a ver com dirigir-se a um aeródromo, a uma pista, com o máximo de perícia, com nenhum descuido, com nada dando errado, e cobrar isso do médico, do bombeiro, do policial, do engenheiro, é uma coisa. Cobrar isso do piloto é uma atenção que envolve isso, vale para o motorista de ônibus, motorista de aplicativo, tem que prestar muita atenção o tempo inteiro. Então, a gente só tem que tomar um cuidado. Há um desafio. O desafio rodoviário é maior, mas há um desafio de infraestrutura. Mas não há o que algumas reportagens podem sugerir, um volume espantoso de acidentes com vítimas fatais. Não há. Por incrível que pareça, e falando a propósito de uma morte lamentável, mas é nessa hora que surgem as mortes lamentáveis, nessa hora que surgem as comoções, que a gente fala, puxa vida, é hora de rever, tem acidente demais, não, mas é hora sim. Por um lado não tem números assombrosos, por outro lado é hora sim de rever. O Brasil tem um compromisso com a sua infraestrutura e que a gente não está cumprindo, a gente não está enfrentando, a gente está ignorando. É no mar, é no céu, é na terra, é na rodovia, é no porto, é na hidrovia e é nos céus. Num país com essa extensão assombrosa, a gente tem que olhar para isso também. Infelizmente a gente não olha, infelizmente a gente vive ao sabor olha, deu certo, o voo foi bem, foi um sucesso, telefona quando chegar, e isso é um problema, e isso é um grande problema, porque a gente poderia ter mais conexões, a gente poderia ter mais aeronaves voando com mais segurança, a gente poderia ter mais integração nacional, e mais, óbvio, preservação de vida sempre, mas sobretudo um país conectado, né? E isso é vital, e isso a gente tem que fazer, para isso a gente tem que olhar com atenção, mas sem o alarde, sem sem o exagero. A gente tem que fugir do exagero, tem que olhar para os números, interpretá-los com muito cuidado, muita frieza, para não cair na afirmação fácil. Então, eu queria trazer esse alerta, lamentar, é evidente, né? Lamentar, qualquer morte tem que ser lamentada. A morte da Marília Mendonça é uma morte a ser lamentada para quem adorava e para quem passou a adorar depois, admirar. É impressionante a história dela, é realmente de cair o queixo. E uma morte besta, né? Uma morte absurda, e que pode estar ligado, sim, a essa. Este pode ser um caso que se encaixa literalmente nessa discussão de infraestrutura, literalmente. Não porque a aeronave seja pequena, não porque se dirigia a um aeródromo, mas porque no meio do caminho tinha um fio, e como é que esse fio está lá, e como é, sabe? Isso é inconcebível. Porque tem aquela curva na estrada que joga para fora, porque tem isso. A gente tem que olhar isso com muita atenção, mas tomando muito cuidado para não exagerar e achar o Brasil não tem jeito. Não é assim.